Fala, meus lindos do 7º ano, professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Hoje meio estilo High School Music. Brincadeira, pessoal. Hoje a nossa aulinha, hoje já é o caderno 3, tá? Para quem quiser acompanhar com o prof aí. Na verdade, nós já iniciamos o caderno 3, tá? Aquelas duas leituras de imagem ali que nós fizemos na página 120, que tinha ali, né, três pinturas ali, duas da Idade Média e uma já da Idade Moderna, dos pintores ali do Renascimento, aqueles pintores famosos, né? A pintura que está ali é de Leonardo da Vinci. Então nós vimos essas três pinturas e vimos que na Idade Média eles utilizavam técnicas mais simples. E agora a gente vai ver algumas mudanças que ocorreram com essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. A igreja perdendo a influência, o renascimento comercial, o renascimento urbano, toda essa questão do renascimento nas artes, tá? Tudo isso a gente vai abordar nesse nosso caderno novo. E um dos eventos ali que já marca essa transição, tá? E que está bem nos primeiros textos da apostila de vocês ali na página 121, é a criação das universidades. As universidades, no início, professor, por que agora tem campo para as universidades? Pelo seguinte, antes tinha só espaço para as coisas da igreja. Antes as explicações que eles buscavam de mundo, de existência das coisas, de surgimento de tudo, era explicado através da igreja. E agora não. Agora as pessoas começam a ficar mais críticas, começam a ficar mais racionais, buscar explicações mais racionais para as coisas. Então aí cria um espaço para o surgimento das universidades também, que é o que a gente vai ver agora no segundo texto, na verdade, ali, tá? Vai falar ali que a princípio as universidades elas tinham três disciplinas, ou três cursos, na verdade, apenas, que era o curso de Direito, que era o curso de Medicina e que era o curso de Teologia, até porque as universidades não eram profissionalizantes antes. Elas não formavam a pessoa para o mercado de trabalho, vai formar um profissional para exercer aquela função no mercado de trabalho. Não, as universidades elas estavam mais preocupadas com o conhecimento mesmo, com buscar esse conhecimento mais racional, tanto que depois ela acaba mudando a sua característica e inserindo alguns cursos ali, como a filosofia, como a matemática, como a história, como arte. Então ela começa a se preocupar com essas áreas do conhecimento, que era para agregar na vida do ser humano. Até porque ele começa a dar uma ênfase maior no ser humano, que é o que a gente vai ver com esse nosso próximo conteúdo que o prof colocou no quadro, que é o humanismo. Só para vocês entenderem, tá? O humanismo, eu já vou começar aqui com essas duas palavrinhas aqui. Na Idade Média, o pensamento que vigorava na época, o pensamento que predominava na época, era do teocentrismo. Professor, o que é isso? Teocentrismo, explica para nós, alunos. Esse conteúdo parece que está um pouco complicado, só parece, gente. Depois ele vai simplificando. Teocentrismo, parece uma palavra difícil, mas não é. Vou dividir ela só para vocês verem como é fácil. Teo, Deus. Centrismo, no centro. Ou seja, na Idade Média, Deus estava no centro de todas as coisas. Todos os pensamentos eram atribuídos a Deus. Tudo que acontecia era relacionado a Deus. Eles não davam essa ênfase para o ser humano, que o ser humano tem a capacidade de criar, que o ser humano tem um intelecto, que o ser humano tem uma razão. Eles não davam muita ênfase para isso. Lembra que eu já falei para vocês? Na Idade Média, as explicações eram religiosas, eram mais rasas. Chove porque Deus quer que chova. Nasce as plantas porque Deus quer que nasça essas plantas. E agora, o ser humano na Idade Moderna começa a buscar explicações mais racionais, tipo, não chove porque só Deus quer que chova. Pode até acontecer porque Deus quer,
mas tem uma explicação científica. Chove porque evapora água, o calor evapora, condensa, enfim, isso é o professor de ciências que vai explicar muito melhor do que o professor. Mas enfim, não cresce as plantas só porque Deus quer que cresça. Ela cresce porque tem o solo, tem que estar fértil, precisa do sol, precisa da água. Então eles começam a buscar explicações mais científicas e mais racionais para a coisa, e não aquela explicação rasa, só que Deus, Deus e Deus e nenhuma. Aí que surgem os humanistas, gente. Esses humanistas, eles agora começam a se preocupar com isso. Tá? Eles começam a buscar explicações mais naturais, mais científicas, mais racionais. Eles começam a dar uma ênfase maior para o ser humano. Tá? Eles começam a ver o ser humano como um criador também, como aquele que tem capacidade de criar, aquele que tem capacidade de raciocinar, de pensar. Esses são os humanistas. Então eles não é que eles não acreditam em Deus, tá, gente? Não é que eles são todos ateus. Então os humanistas, professores, não acreditam que Deus faz as coisas, ou que não é isso. Eles só começam a buscar explicações mais racionais. Eles não deixam Deus de lado. Eles não deixam a fé de lado. Não, Deus não existe. Não é isso. Eu quero que vocês entendam bem isso. Tá? E agora, esse período começa a predominar o pensamento antropocentrista. Professor, ou antropocentrismo. Agora sim, antropocentrismo, essa palavra é muito difícil, explica para nós, só para entendermos melhor aqui, ficou claro. Teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, tudo era explicado através de Deus. E antropocentrismo? Fácil também, só dividir a palavra antropo, homem, centrismo, no centro. Deus deixa de ser o protagonista e agora quem é o protagonista é o homem. O homem tem essa capacidade, o homem tem o poder de criação. Lembra que eu falei para vocês que até os artistas lá da época da Idade Média, nem o nome eles não assinavam no quadro, porque eles não davam muita ênfase para esse negócio de o homem como criador. Agora não, agora na Idade Moderna, toda obra de arte já tem a assinatura do artista embaixo para dizer fui eu que criei, foi eu quem elaborei, enfim. E agora começa esse novo pensamento, essa nova forma de pensar. Professor, mas o que foi o humanismo? Qual que é a definição de humanismo? Está ali, ó. O humanismo pode ser definido como um conjunto de ideias e princípios que valorizam as ações humanas e os valores morais, como respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, coisas que na Idade Média eles não valorizavam. O homem não tinha liberdade, não existia nada dessa questão assim, tá? Até existia, mas eles não davam uma ênfase para isso. Para os humanistas, os seres humanos são responsáveis pela criação e o desenvolvimento desses valores, e não só Deus. Na Idade Média eles achavam que isso era tudo atributo de Deus, era tudo Deus que criava, e agora não, eles começam a ver que o ser humano tem essa capacidade. Dessa forma, o pensamento humanista entra em contradição com o pensamento religioso, que afirma que Deus é o criador desses valores. Tá? Então, olha, vai meio que na contramão, não que eles não acreditassem, isso eu já falei para vocês, mas vai meio que na contramão. O humanismo se desenvolveu e se manifestou em vários momentos da história e em vários campos do conhecimento e das artes. Prestem atenção. O humanismo na Idade Clássica, na Grécia e na Roma, manifestou-se principalmente na filosofia e nas artes plásticas. As obras de arte, por exemplo, valorizavam muito o corpo humano e os sentimentos. Então ele já tinha um foco no ser humano, diferente da Idade Média. O humanismo no Renascimento, nos séculos XV e XVI, só para lembrar vocês, a Idade Média acaba ali no século XV e ali dá início à Idade Moderna. E agora é isso que a gente está falando. Todas essas coisas que nós vamos começar a abordar nessas nossas aulas é o início da Idade Moderna, é essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Os escritores e artistas plásticos renascentistas resgatam os valores humanistas da cultura greco-romana,
o antropocentrismo, que é isso que eu falei para vocês, o homem no centro de tudo, o homem no centro de todas as coisas. O protagonista agora da história é o homem e não é mais Deus. Professor, mas parece ser tão ruim isso quando o senhor fala, agora é o homem o protagonista e não Deus. Não é que Deus deixa de perder não é que ele perde a sua importância, gente. Não é que Deus deixa de ser importante, não é isso. Mas o foco é o homem. O homem é o foco da história e não Deus. A história é construída pelos homens, e não por Deus. Deus foi o criador dos homens, eu acredito nisso. Eu respeito quem não acredita também, mas eu acredito que Deus foi o criador dos homens. Porém, os homens é o criador da história. Ele cria a sua história, ele escolhe os seus caminhos, ele toma as suas decisões. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Norteou o desenvolvimento intelectual e artístico dessa fase. Nesta fase podemos destacar também, principalmente nas artes plásticas, a busca pela perfeição e pela beleza estética, coisa que já acontecia na Grécia Antiga e agora eles estão resgatando essa busca pelo perfeccionismo, essa busca, Tanto que as técnicas mudam no campo das artes, isso nós já falamos, isso ainda a gente vai abordar também. Eles começam a implicar, uma técnica 3D, que já deixa dar um ar de realismo para o ambiente. Eles começam a mudar até o tipo de tinta, para fazer o ser humano ali tinta a óleo, porque a pele tem uma oleosidade, para dar um realismo nas pinturas. Olha que bacana, gente. Positivismo desenvolveu-se na segunda metade do século 18, valoriza o pensamento 19, valoriza o pensamento científico, destacando como uma forma de progresso. Teve Augusto Comte como seu idealizador. Isso não é muito importante, Certo, pessoal? Então hoje é mais uma introdução para a gente entender, já começar a entender esse movimento humanista, começar a entender essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, todo o pensamento que foi mudando, o surgimento das universidades, a volta das pessoas para a cidade, o comércio florescendo de novo, o poder ficando centralizado na mão do rei, a moeda voltando a circular. Olha quantas mudanças no campo das artes, quantas mudanças aconteceram só nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, qualquer coisa que vocês queiram perguntar para o professor, é só entrar no Classroom e lançar a sua pergunta. Estou vendo que os alunos estão participando um pouco no 7º ano. Tem aluno deixando de fazer atividade, tem aluno que muitas das vezes não pergunta. Gente, eu achei muito legal, ontem eu atendi um aluno, não vou falar o nome do aluno, mas eu achei muito legal, porque ele ficou com dúvidas em relação às minhas aulas, e ele marcou ali comigo, e eu tirei as dúvidas dele, e foi bem legal. Então não fica com dúvida, gente. Se está com dúvida, pergunta. Se não conseguiu, não consegui nem achar na internet, não consegui, chega e pergunta para o professor. Tá bom, pessoal? Um beijinho no coração de cada um de vocês. O professor está morrendo de saudades. E até a nossa próxima aula. Fui!